Mulher samaritana no poço, roteiro viral. Imagine uma mulher tão rejeitada que preferia enfrentar o sol escaldante do meio-dia só para não encontrar ninguém. Ela já teve 5 maridos e agora vivia com um homem que nem era seu esposo. Mas naquele dia, um estranho pediu água a ela e revelou tudo sobre sua vida vergonhosa sem nunca tê-la conhecido antes. O que aconteceu depois mudou não só a vida dela, mas uma cidade inteira. E pode mudar a sua também. O sol queimava impiedoso. Ninguém em sã consciência iria ao poço nesse horário, exceto ela. Para não encontrar os olhares, os cochichos, os dedos apontados, lá vai ela, a da vida fácil. Agora vivia com um homem sem ser casada. Era melhor a sede do sol que a sede de dignidade que sentia ao ser humilhada pelas outras mulheres. Mas naquele dia, algo diferente. Um homem sentado na borda do poço. Deveria voltar? Tarde demais, ele a viu. Os judeus desprezavam os samaritanos, nem usavam os mesmos utensílios. Consideram-nos impuros, uma raça misturada, inferiores. Ela se aproximou cautelosamente, esperando o pior. Talvez ele se levantasse e fosse embora. Mas não foi o que aconteceu. Dá-me de beber, ele disse simplesmente. Um judeu pedindo água a uma samaritana? E não qualquer samaritana, ela, a rejeitada até pelo seu próprio povo. Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não era julgamento. Se você conhecesse o dom de Deus, ele respondeu. E quem é que lhe pede água? Você é quem pediria. E ele lhe daria água viva. Água viva? Do que ele estava falando? Ela olhou ao redor. Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tirarias essa água viva? Acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Havia um desafio em sua voz, mas também uma curiosidade que não sentia há anos. O homem não se ofendeu com seu tom. Quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nunca mais ter sede, uma promessa ousada demais. Mas e se fosse verdade? Quando foi a última vez que sentiu esperança? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar água. As palavras saíram impulsivas, quase desesperadas. Qualquer coisa para não ter que vir mais aqui, enfrentar a vergonha diária. O homem a olhou profundamente, como se enxergasse além da superfície. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Seu coração afundou. Agora viria o julgamento que sempre vinha. Não tenho marido, respondeu rapidamente, desviando o olhar. O que veio a seguir a deixou paralisada. Você falou bem ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Como? Como ele sabia, nunca o vira antes. Sentiu as pernas fraquejarem. O sangue gelou em suas veias. Quem era este homem que sabia detalhes tão íntimos de sua vida? Não havia zombaria em seus olhos. Não havia condenação em sua voz. Algo que ela não recebia há tanto tempo que quase não reconheceu. Respeito. Senhor, vejo que és profeta, ela disse, tentando mudar de assunto, apontando para o monte onde os samaritanos adoravam. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Era uma velha discussão religiosa, perfeita para desviar a atenção de sua vida pessoal, mas o homem não se deixou distrair. O que ele disse a seguir mudaria tudo. Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura. Ela nunca ouvira alguém falar assim. Não era sobre onde adorar, mas como. Não era sobre rituais, mas relacionamento. Havia apenas uma pessoa que poderia falar com tal autoridade. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Os olhos dele fixaram-se nos dela. O tempo pareceu parar. Eu sou, eu que estou falando com você. As palavras caíram como trovão em seu coração. O Messias, aqui, falando com ela, a mulher que todos evitavam, a vergonha da cidade. O Messias não só falava com ela, mas revelou-se a ela primeiro. Deixou o jarro cair, as mãos tremendo. Sem pensar 2 vezes, ela correu.
Correu como nunca havia corrido antes, de volta para as mesmas pessoas que a desprezavam. Mas agora ela tinha algo que eles precisavam ouvir. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? A vergonha de seu passado se transformou em seu testemunho. O que antes a envergonhava agora provava que Jesus era quem dizia ser. Pense nisso. A mulher que todos evitavam agora era a pessoa que todos seguiam. Eles saíram da cidade e foram até Jesus. A mesma mulher que buscava água no horário mais quente para não encontrar ninguém, agora liderava uma multidão. Por causa do testemunho dela, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus e pediram que ele ficasse com eles. Jesus permaneceu 2 dias na cidade, e muitos mais creram por causa da sua palavra. Eles diziam à mulher: já não cremos apenas por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A rejeitada se tornou a ponte entre uma cidade inteira e o Salvador. Tudo porque ela encontrou alguém que conhecia seu pior e ainda assim oferecia seu melhor. Essa mulher nunca teve seu nome registrado na Bíblia. Ela foi a primeira pessoa a quem Jesus revelou claramente ser o Messias. Alguém com um passado complicado. Alguém como eu e você, com histórias que preferiríamos esconder. Por quê? Porque às vezes quem o mundo rejeita é exatamente quem Deus escolhe para uma grande missão. Pense no que aconteceu. Ela chegou ao poço escondendo seu passado. Saiu do poço usando seu passado como testemunho. Saiu correndo em direção a elas. Chegou carregando um jarro vazio. Saiu transbordando de água viva. E ela nem sequer levou o jarro de volta. Quando você encontra o que realmente importa, algumas coisas simplesmente perdem a importância. O que Jesus ofereceu a ela não foi julgamento por seus erros, nem um manual de regras para consertar sua vida. Foi aceitação mesmo conhecendo sua história. Foi valor quando todos a desvalorizavam. Foi propósito quando ela apenas tentava sobreviver. E é exatamente isso que ele oferece a você hoje. Talvez você, como ela, carregue um passado que prefere esconder. Talvez evite certos lugares, certas pessoas, por medo de julgamento. Talvez acredite que suas escolhas anteriores definem quem você é agora. Mas essa história mostra algo diferente. Mostra que ser completamente conhecido e ainda assim completamente amado é a maior liberdade que existe. Ela foi ao poço buscar água e encontrou o oceano. Foi satisfazer uma sede física e encontrou a cura para sua sede espiritual. Foi em silêncio e voltou gritando as boas novas. Foi sozinha e voltou liderando uma cidade. As pessoas que ela evitava se tornaram as pessoas que ela mais queria alcançar. Por quê? Porque quando você encontra algo verdadeiramente bom, não consegue guardar só para você. Hoje, nos sentimos julgados pelas redes sociais, pelos erros do passado, por não nos encaixarmos nos padrões. Esta mulher sentiu o mesmo, até encontrar alguém que viu além das aparências. E você? Está carregando um jarro vazio, indo aos mesmos poços que nunca satisfazem, relacionamentos que não preenchem, conquistas que logo perdem o brilho, status que sempre pede mais. O mais incrível dessa história não é o que Jesus sabia sobre ela, mas o que ele ofereceu apesar do que sabia. Não é sobre ter um passado perfeito, é sobre ter um futuro redentor. Não é sobre nunca cair, é sobre quem te levanta quando você cai. Não é sobre ser bom o suficiente, é sobre aceitar que alguém já foi bom o suficiente por você. Essa mulher não teve que limpar sua vida antes de se encontrar com Jesus. Foi exatamente por causa de sua vida bagunçada que o encontro foi tão poderoso. Sua vulnerabilidade se tornou sua maior força. Suas feridas se tornaram seu testemunho. E o mesmo pode acontecer com você. A sociedade a rotulou. E o mais impressionante, essa transformação aconteceu em questão de minutos. E uma cidade inteira impactada por causa disso. Ela não precisou de anos de estudo teológico, não precisou decorar versículos, não precisou de um título ou posição. Só precisou encontrar-se com Jesus e não conseguiu ficar calada sobre isso. O que você faria se encontrasse alguém que conhece seu pior e ainda assim vê o melhor em você? Conseguiria ficar calado? Pense no contraste. Antes, ela ia sozinha ao poço para não encontrar ninguém. Depois, foi correndo à cidade para encontrar todos. Depois, sua história conectava pessoas a Jesus. Antes, 5 relacionamentos não preencheram seu vazio. Depois, um encontro preencheu tudo o que faltava. Me conta nos comentários, qual parte dessa história mais tocou seu coração?
Você já se sentiu como essa mulher alguma vez? Como seria a sua vida se, como ela, você permitisse que Jesus transformasse suas maiores vergonhas em seu mais poderoso testemunho? Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que seu passado não define seu futuro. Porque às vezes, a pessoa mais improvável é exatamente quem Deus escolhe para uma grande missão. Cara, se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, me ajuda aqui. Deixa aquele like maroto que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí. Agora me conta, qual parte dessa história te impactou mais? Ou melhor ainda, você já viveu algo parecido? Desce aí nos comentários e compartilha comigo, porque adoro ler cada história de vocês. Deus abençoe sua caminhada.